Ó, mais uma questão, integral por substituição simples. Livro Cálculo A. Então, a gente tem aqui uma integral bastante peculiar. 2 neperiano elevado a funções de tal forma que essa soma está ao quadrado. E agora? Eu não tenho nenhuma função por fora, não tenho nenhuma função no denominador. Isso foge do que já vimos. Porque se eu chamar esse cara todo aqui dentro, né, que está dentro do quadrado de u, quando eu derivar vai me dar uma outra função e eu não tenho nada para substituir aqui. Consegue perceber? Conforme nós estamos fazendo até o momento, nós estamos pegando funções, derivando, ela está nos dando novas funções das quais nós fazemos a troca. Mas aqui não tem como trocar, porque eu só tenho o dx de fora. Então, caramba, e agora? Quando você se encontrar em uma situação como essa, uma das coisas mais interessantes é tentar escrever a integral diferente para ver se alguma ideia nova surge. Vamos lá tentar escrever diferente? Tá vendo que esse cara aqui está ao quadrado? Lembra que eu falei para você quando eu tenho exemplo? X menos 2 ao quadrado. O que é isso daqui? É quadrado do primeiro, que é esse cara. Esse não é de menos, então aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. O que eu vou fazer com esses caras aqui? Eu vou aplicar esse mesmo método. Então, quadrado do primeiro. Isso aqui vai ser muito interessante para fortalecer a base da matemática. Ó. Quadrado do primeiro. Então, eu tenho 2ax elevado a 2 mais 2 vezes o primeiro e elevado a x vezes o segundo e elevado a menos ax mais o quadrado do segundo. E a menos ax, esse cara aqui, ao quadrado. Lembrando que todo mundo está sendo multiplicado pelo dx. Vamos lá agora calcular isso com calma? Vamos embora. Integral, agora vem. Olha, eu tenho uma coisa elevada a um expoente que está elevada a outro expoente. O que acontece? Esses dois expoentes, o que eu faço com eles? Meu amigo, você multiplica eles. Então, quando você tiver lá na matemática básica a elevado a b e todo mundo está elevado a c, o que você faz com a e com c? A elevado a b vezes c. Você multiplica um com o outro. Então, aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, vai ficar e elevado a ax vezes 2, 2ax. Mais... O que acontece aqui agora? Aqui eu não tenho para onde correr. Esse 2 eu vou ter que conservar ele. E aqui eu tenho uma coisa interessante. Ó. Eu tenho bases iguais com expoentes diferentes. O que é isso? O que é quando eu tenho a elevado a 2 vezes a elevado a 3? Tá vendo que as bases, que são esses números aqui, ó, né? Esses números, você está representando constantes. O que eu posso fazer com eles? Eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, eu estou querendo dizer que a ao quadrado vezes a ao cubo é a mesma coisa que calcular a elevado a 5. Conserva a base e soma os expoentes. Na multiplicação, se fosse na divisão, a ao cubo dividido por a ao quadrado. O que é isso? A, o expoente de cima menos o expoente de baixo. 3 menos 2. Isso aqui é a elevado a 1. Ou seja, a ao cubo dividido por a ao quadrado é a mesma coisa que pegar só o a e elevar a 1. Ok? Vamos lá, então? Então, o que eu posso fazer com esses caras? Conservar a base. Agora, eu vou somar os expoentes.
eu tenho AX menos AX, eu tenho uma laranja. Perdi uma laranja, que é o que está me falando, eu tenho um AX. Perco AX, fica com quanto? Cara, eu fico com 0. É isso daí. Mas, o que que acontece quando tem isso daqui? Um expoente elevado a outro expoente, eu posso multiplicar os dois. Então, eu tenho e elevado a menos 2ax. Tudo isso daqui está sendo multiplicado por dx. Tá bom? Então, vamos lá. O que que é o e elevado a zero? Que eu já posso saber de imediato. Cara, qualquer número, ou letra, ou qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, isso daqui pode ficar como? Isso aqui é integral. Agora, tá vendo que eu tenho um dx aqui? O dx, as integrais, ela tem aquela propriedade do chuveirinho. Então, isso aqui era a mesma coisa que se eu tivesse separado em integrais diferentes. Eu posso fazer isso. E é o que eu vou fazer, quando eu tenho sempre uma soma. Então, isso daqui vai ser uma integral e elevado a 2ax no dx, mais integral, esse cara aqui que se tornou 1, então só ficou 2. 2 no dx, mais a integral de e elevado a menos 2ax no dx. Qual dessas integrais eu já posso calcular de imediato? Esse cara aqui, ó. O que que seria essa integral aqui? Cara, a integral de 2 no dx é o quê? O que que eu derivo que dá 2 no x? Cara, 2x. Então, essa integral eu já tenho ela. O que que eu vou fazer? Eu vou correr atrás dessas outras duas. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver que essas duas integrais elas são idênticas, o que me muda é o sinal. Ok? Então, eu vou fazer uma, logo em seguida eu faço a outra, a gente volta e junta tudo. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer para cá um pouco. O que que acontece? Aqui eu tenho uma integral de e elevado a 2ax dx. Esse e elevado a x, eu vou chamar ele de u. Então, u vai ser igual a e ax. O que que eu tenho que fazer agora? Deriva de um lado, deriva do outro. Derivada de u é 1, derivada desse lado de cá é o quê? Lembrando que esses dois números aqui é uma constante, tá? 2a é uma constante. Constantes são números. Então, a derivada de 2ax é 2a dx. Eu estou derivando só o x. Ok? Mas eu não tenho aqui nada para trocar, né? Eu só tenho o dx, então eu vou isolar o dx aqui. Então, du sobre 2a é igual a dx. Pronto, eu tenho exatamente. Agora eu posso trocar. Então, aquela integral ali seria o quê? Essa integral ia se resumir a isso. O que que é o 2ax? 2ax é u. O e eu não falei que ele é ninguém, então fica 2 elevado a u vezes... Quem que é o dx? Cara, dx é du sobre 2a. Du sobre 2a. O 2a não é um número, não é uma constante, então ele sai para fora da integral. Fica 2a. E o que que é a integral de e elevado a u? Cara, e elevado a u é e elevado a u. Qualquer derivada de e elevado a x é e elevado a x. E elevado a t, e elevado a t. Lógico, e elevado a u é e elevado a u. Ok? E o que que é o u? Poxa, o u a gente já descobriu, cara. O u nós falamos que ele é a 2ax dividido por 2a. Olha aí que bacana. Então, aquela integralzinha aqui, ela se resumiu a isso. Veja, essa outra, o que tem de diferença dela? Só o sinal de menos. E o que que mudaria? Mudaria que esse cara ficaria negativo. Esse cara ficaria negativo. Consequentemente, esse também. E na nossa integral, o resultado seria negativo. Ah, mas peraí, vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Agora, tá vendo que essas duas são iguais? Então, simplesmente, se eu colocar um menos aqui, elas vão ficar iguais. Ok. Então, eu vou falar que u vai ser aquele cara lá de cima. Então, u vai ser o menos. U vai ser menos 2ax. Derivada de du, eu vou ter menos 2a dx. Que eu não tenho menos 2a dx lá, eu só tenho dx. Então, menos 2a tem que passar dividindo. Passando esse cara dividindo, então esse outro fica negativo. Opa, peraí. Dx é du sobre 2a. Então, no lugar do dx, eu vou colocar
menos du sobre 2a. Tirando o menos 1 sobre 2a para fora da integral, ele vai estar aqui. Aí, o que seria a integral de e elevado a u? Novamente, e elevado a u é e elevado a u. Ok? E nosso resultado final seria e elevado a 2ax. Lembrando que esse cara aqui é negativo, porque o nosso u é negativo. Então, portanto, a nossa integral, né? Portanto, esse conjunto aqui ia se resumir aqui. Esse conjunto ia ser e elevado a x, 2 é ax, sobre 2a, mais 2x, que é o cara lá. E esse cara a gente descobriu que ele era exatamente igual ao outro, só que negativo. Então, ficaria menos e elevado a menos 2ax sobre 2a mais c. Opa, peraí. Então, isso daqui eu poderia simplificar mais um pouco ainda, cara. Isso daqui eu poderia simplificar. Isso aqui eu poderia colocar como se fosse assim. Tá vendo esses dois caras? Eu vou unificar eles. Eu vou tirar o 2a para fora. Colocar o 2a em evidência. Então, eu vou colocar 1 sobre 2a multiplicando por e elevado a 2ax menos e elevado a menos 2ax. Isso daqui mais 2x mais c. Opa! Chegamos numa conclusão. Questão muito boa que garante aí muito conhecimento básico.